E aí, pessoal, tudo bom? Uma questão, uma lição. A gente vai falar agora de um tema bem importante: cigarro eletrônico. Vem comigo, deixa. Agora, vem cá. Vê, pessoal, é um tema bem do cotidiano, né? O conhecido cigarro eletrônico, onde você tem na estrutura uma lâmpadazinha de LED, uma bateria, o sensor, o atomizador e o cartucho de nicotina líquida. Aí você tem a estrutura do cigarro eletrônico. Aí, andando um pouquinho, a gente aqui tomou a liberdade de mostrar para vocês algumas funções que tem carbonila. Guga, o que é carbonila? Carbonila é C dupla O. Exatamente. C dupla O. É a carbonila, o grupo carbonila. Aldeído tem carbonila, Guga? Tem. Aldeído tem carbonila em carbono primário, ou seja, em carbono ligado a um único carbono, né? Então eu tenho carbonila em carbono primário. Isso qualifica como um aldeído. No segundo caso aqui, olha, a gente tem a cetona, uma carbonila entre carbonos. Aí a gente diz que é uma carbonila em carbono secundário. Exatamente. É uma carbonila em carbono secundário. Guga, e um ácido carboxílico? É quando eu tenho uma carbonila mais uma hidroxila. Então, quando eu tenho carbonila mais hidroxila, isso aqui é o que a gente chama de o que, pessoal? De grupamento carboxila. Exatamente. É um novo grupo, né? Aqui, ó, nos anidridos orgânicos, a gente também tem, olha, carbonilas ligada a quem? Por um oxigênio. A amida, a gente tem carbonila ligada a quem? A nitrogênio. Os ésteres, a gente tem carbonila ligada a um único oxigênio. E a leto, a gente tem carbonila ligada a um halogênio. Guga, o que é um halogênio? Halogênio é a família 17 ou 7A. Ficou claro que a Brahma imitou a Antártica, né? Então, isso aí é a função que a gente precisa entender. Aldeído, aqui, ó, isso aqui é um aldeído. Aldeído tem uma carbonila em carbono primário. Lembre-se que cada vértice é um carbono. Aqui, ó, carbonila entre carbonos. Então, isso é o que, pessoal? Isso é uma cetona. Aqui, ó, carboxila. Então, isso aqui é um ácido carboxílico. Exatamente. Aqui, ó, carbonila com nitrogênio. A gente viu que é uma amida. E oxigênio com a carbonila, a gente viu que é um éster. Então, pessoal, a carbonila existe em várias funções. Talvez a mais importante da gente lembrar é carbonila, quando está ligada à hidroxila, que forma uma carboxila. E eu queria falar de uma coisa. Veja, a retirada da hidroxila de uma carboxila, aí, ó, eu tirei a hidroxila de uma carboxila, ficou uma ligação livre. Isso aqui é chamado de radical acila. Tá certo? Importante lembrar isso, tá? A vestibular colocou assim já, ó, a supressão, suprimir, retirar, né? A supressão da hidroxila de uma carboxila forma o radical acila. Radical porque tem a valência livre. Então, pessoal, como é que essa lição cai numa prova do vestibular? Ele colocou aqui para a gente, olha que legal. Ele chegou e disse assim: coloridos, práticos, com design tecnológico, uma vasta gama de essências, como chocolate, baunilha e manga. Diferentemente do cigarro comum, não produzem bituca, que é aquele restinho do cigarro, né? E não exalam odor desagradável.
Assim, os cigarros eletrônicos, também conhecidos por vapes ou vaporizadores, viraram moda principalmente entre os jovens e, mesmo sendo proibidos no país, conquistaram espaço e são socialmente aceitos em diversos ambientes. Enquanto os cigarros tradicionais queimam por combustão, o vapor é recarregável e funciona por vaporização. Dentro do dispositivo, há um líquido que, quando aquecido, gera o vapor que será inalado pelo usuário. Além disso, o cigarro eletrônico e o tradicional possuem composições diferentes. A fumaça do cigarro tradicional contém milhares de compostos e substâncias tóxicas. Entre elas, três se destacam: o alcatrão, que é uma mistura de diversas substâncias comprovadamente cancerígenas; o monóxido de carbono, o CO, que afeta a oxigenação sanguínea; e ele diz a nicotina, droga psicoativa que causa dependência. Já nos eletrônicos, não há geração de monóxido de carbono ou alcatrão. Porém, junto com outros milhares de substâncias químicas, algumas, pessoal, desconhecidas, e aromatizantes, que são ésteres, né? A nicotina também está presente em sua composição, e em uma quantidade muito superior à do cigarro comum. Ficou claro isso? Muito superior à do cigarro comum, ou seja, vicia muito mais. Além das substâncias químicas mencionadas no texto acima, várias outras já foram identificadas nos vapores desses dispositivos eletrônicos, tais como, olha para aí, pessoal, acetaldeído, benzaldeído, metil-isobutilcetona, acetato de butila, álcool isobutílico, benzeno, tolueno, estireno, ortoxileno, metaxileno, paraxileno, trimetilamina, ácido butírico, ácido hexanoico e metacresol. Então, não é uma questão de achar certo ou achar errado. É comprovadamente um ato extremamente perigoso. Além de viciante, uma quantidade enorme de substâncias nocivas ao nosso organismo. Aí ele pergunta, tomando por base a estrutura química desses 15 compostos orgânicos, assinale a alternativa correta. O grupo funcional carbonila, que a gente tanto falou, né, está presente em mais da metade deles, sendo que destes apenas um tem caráter ácido. Pessoal, a gente tem acetaldeído. Acetaldeído tem carbonila, sim, ó. C-O, isso é uma carbonila em carbono primário, não é? Benzaldeído, também, né? Isso aqui também é uma carbonila. Como o próprio nome está dizendo, eles são da função aldeído. Metil-isobutilcetona também tem carbonila e é uma cetona, não é? Acetato de butila tem carbonila e é éster. Lembrar que os ésteres são os flavors, flavorizantes, né? Aroma e sabor artificial. Olha aí, ó, o ácido carboxílico, tudo isso é carboxila, né? E o grupamento C-O é uma carbonila. Então, aqui, ó, isso aqui é um ácido carboxílico. Tem realmente caráter ácido. E ácido hexanoico, que também é um ácido carboxílico. Então, voltando para a alternativa, ele diz: o grupo funcional carbonila está presente em mais da metade deles, sendo que destes apenas um tem caráter ácido. Não, não é? Tem o ácido butírico e o ácido hexanoico. Então, pelo menos dois deles, dos que ele cita, são substâncias com caráter ácido. Não é verdade? Então, a alternativa A errou por um pouquinho só, mas está errada a letra A. Tá certo? Não tem somente um, não. O erro está aí, sendo que destes apenas um. Não. Apenas um deles apresenta o grupo funcional hidroxila ligado diretamente a um átomo de carbono sp3. Guga, o que é um carbono sp3? Carbono sp3 é um carbono saturado, o que só tem ligação simples. Quando ele tem uma dupla, ele é o quê? sp2. Quando ele tem duas duplas ou uma tripla, ele é sp. Então vamos lá. Ele diz aí, ó, o álcool isobutírico está ligado a um sp3, não é verdade? Aí o hidroxila no fenol, opa, o fenol, o carbono tem uma dupla, então é sp2.
não é? E só aparece realmente um com sp3. Então, a resposta é letra B, sim, tá verdadeira. Todos, sem exceção, apresentam pelo menos uma ligação do tipo pp, além de carbonos saturados. Pessoal, olha aí, todos vão ter ligação spp. Você tem aqui, ó, sp3, sp2, sp, tem vários tipos de ligação. Então, a alternativa está errada, a letra C. Sem exceção, não. Nenhum deles pertence à função fenol. Pessoal, a gente acabou de ver. Olha para cá. Esse grupamento está escrito aqui, ó. O que é um fenol? É quando o OH está ligado a um anel aromático, né? Isso aqui já é um fenol. Então, metacresol é um fenol. Guga, por que meta? Porque vê, pessoal, você tem aqui, ó, o fenol bem bonitinho. E aí, olha, quando é a primeira posição depois dele, eu chamo de orto. A segunda, meta, de meio, né? E a terceira, para, de frente. Lembra? Para, brisa, né? De frente para brisa. Então, aqui seria orto. E aqui, ó, esse radical é o meta. Então, é verdadeiro aqui, né? Aí ele diz o que na questão? Que nenhum deles pertence à função fenol. Claro que pertence. E letra E, apenas 6 deles apresentam como característica principal o fenômeno da ressonância. O que é ressonância? Deslocalização do elétron π. Ó, benzaldeído tem anel aromático, tem ressonância. Benzeno tem anel aromático, tem ressonância. Tolueno tem anel aromático, tem ressonância. Vinilbenzeno, estireno, que forma isopor, tem ressonância. Ortoxileno, metaxileno, paraxileno e metacresol. Todos têm ressonância. Então, só aqui são 8. E ele diz que apenas quantos? Ele diz que apenas 6. Então, está falso. Então, uma questão muito rica, uma questão que a gente pôde ver vários tópicos sobre um assunto legal. Uma lição muito importante. Valeu, pessoal. Beijo. Segue o canal e dá uma força. Valeu.